Vamos falar de rejeição. Rejeição é algo que se aprende. É uma lente ou uma máscara que nós assumimos por alguém, por isso tem que ver sempre o outro, nos ter rejeitado. Rejeição pode ser resistir, desprezar ou recusar. Por isso a rejeição pode ser nestas três fórmulas. Resistirem ao que nós queremos, né? Nós queremos e a pessoa resiste e diz não. Por isso há tentativa. Desprezar, nós tentamos e a pessoa não nos dá importância. Ou recusar, nós tentamos e a pessoa determinantemente diz que não. Por isso, para haver rejeição tem que haver sempre o outro, né? O outro aqui pode ser uma ou mais pessoas. Pode ser no domínio familiar, pode ser no domínio relacional com o outro, ou pode ser na nossa sexualidade. Tudo isto nos afeta, não é? A rejeição está ligada à segurança, por isso isto vem desde muito cedo, né? O nosso sentido de valorização ou desvalorização. Isto, a nível de idades, tem muito a ver com a forma como somos educados e a forma como o contexto existe quando nós nascemos, não é? Por isso, nas crianças, sente-se a rejeição mais pela... não sabemos bem com o que podemos contar, por isso é que vai a nossa segurança, não é? Nós temos um pai, temos uma mãe, se houver amor, carinho e dedicação, nós valorizamos-nos. Se houver indiferença, agressão ou mesmo rejeição, a nossa autoestima diminui, não é? Isto também pode acontecer no sentido inverso. E muitos pais, por exemplo, não compreendem isso. A sobreproteção da criança aumenta a rejeição que ela sente, porque a criança acha que por estar a ser muito protegida, por não poder fazer a tal tentativa-erro, a experiência, a vivência, por isso estes pais sobreprotegem para a criança estar em segurança. Ora, a criança interpreta esta sobreproteção como uma rejeição ao que ela é mesmo. Por isso ela não tem capacidades para fazer aquilo que quer. E muitos pais pensam que a sobreproteção acaba por proteger a criança. Por isso estamos aqui a fomentar já a insegurança e a desvalorização, que depois isto é cimentado, consolidado, não é? Nos adolescentes a rejeição é aprendida, né? Eles são rejeitados, por isso é uma época muito adaptativa, eles são rejeitados. Os que de criança sabiam lidar com a frustração, ora, tentativa e erro com sucesso, porque mesmo quando há erro é um sucesso, quer dizer que não se pode fazer aquilo, não é? Nesta experiência, desde que tenham conseguido tentar fazer e depois ter sucesso ou erro, a criança aprende a lidar com a frustração, com o não. Quando chega a adolescente, se souber lidar com a frustração muito bem, adapta-se. Se não souber, isto aqui repete-se sempre. Esta desvalorização vai ser continuada. Nos adultos, é aqui muita a parte adaptativa à vivência, né? Já há relação com os outros. Aqui difere do masculino para o feminino, não é? O masculino, quando é rejeitado, incita a sua violência, irritação verbal ou física, é uma agressividade latente. Ora, aí está, porque é o não sobre alguém que foi educado a ter o domínio. O feminino tem na rejeição valoriza a parte da submissão, porque como é rejeitada, tenta, por tentativa, não o ser. Aqui leva-nos a esta parte da rejeição na dimensão da autoestima, porque isto tem a ver com a segurança, com a autoestima das pessoas, né? Por isso eu vou-vos dar aqui 4 exemplos para vocês pensarem como é que nós lidamos com a rejeição tendo autoestima ou não tendo autoestima. Por isso, quando nós temos a autoestima alta, por isso nós confiamos nas nossas capacidades, nas nossas características e temos tido nas tentativas erros mais sucessos que erros, quando há rejeição, nós afastamos quem nos está a rejeitar. Né? Registamos que nos afastou, aprendemos e seguimos para outra situação. Não pomos em causa a nossa
pessoa, a nossa segurança ou as nossas capacidades e características. Quando não temos autoestima, nós somos rejeitados e questionamos o porquê, não é? Pode não ser verbalizado, não é? E por tentativa, a pessoa rejeita-nos e nós continuamos a tentar para descobrir o porquê que nos estão a rejeitar. Porque nós, se experienciamos várias outras rejeições, não é? Queremos fazer o comparativo, não é? Por isso aqui nós registamos mesmo sem resposta. Se nós tentarmos ver o porquê que somos rejeitados e ninguém nos responder, só continuar na rejeição, não especificar o porquê, nós classificamos a rejeição mesmo, por isso, aprendemos aqui pelo negativo, mesmo sem a resposta. Depois temos aqui uma pessoa com boa autoestima, por isso tem a capacidade na sua pessoa, nas suas características e nas suas qualidades, mas tem traumas passados, sejam eles quais forem. Traumas, algo que a marcou. Por isso, quando esta pessoa é rejeitada, assume pelo desafio. Eu sou rejeitado, não é? Como tive já uma experiência traumática, eu aceito a rejeição como um desafio, como eu tentar ser melhor. Por isso, repito sempre esse padrão. Porque como tenho autoestima, sinto que tenho capacidade para mudar aquela rejeição. Aqui entra um bocado aquela parte quando dizem que a rejeição é afrodisíaca, não é? Que a pessoa é rejeitada, mas continua a tentar. Isto é porque a pessoa, como sempre tem capacidade de mudar, continua a tentar até deixar de ser rejeitada. Não deixa de estar a ser rejeitada. E depois há a baixa autoestima com os mesmos traumas, não é? Em que a pessoa aqui só reconhece um padrão que já conhece, né? Por isso tem baixa autoestima, sempre lidou com a rejeição, por isso isto entra um bocado nesta... É o padrão de rejeição, não é? Estas pessoas todas são pessoas que têm muito sofrimento interno da própria pessoa, não é? Muitas vezes depois não tem nada a ver com o outro, é os dilemas e as interrogações e os castigos que se autoimpõem. Depois temos os idosos, que ligam um bocado com a rejeição na sua solidão e no assumir das culpas de uma vida inteira, porque houve vivências, não é? A rejeição existe em tudo, não é? Nas dificuldades que a vida nos põe, seja na parte relacional de amizades, não é? Na parte profissional, os desafios, na parte íntima, na sexualidade e no sexo, e na parte familiar, não é? As nossas famílias, pode haver rejeição da nossa pessoa por diversas razões, não é? Por isso é que é bom, desde pequenino, haver esta educação de potenciar as qualidades da criança, deixá-la viver, experienciar, mesmo que seja negativo, e depois, quando chegar a adolescente, tentar as tentativas erros, a tal bater com a cabeça para aprender. É muito importante estas fases todas para uma pessoa chegar a adulto, saber estar a lidar com a frustração e quem nos rejeita, nós não pormos em causa as nossas qualidades e as nossas características, mas uma opção da pessoa, né? Por incompatibilidade, ou mesmo muitas dessa rejeição por parte das outras pessoas são inseguranças da outra pessoa, não das nossas, mas nós assumimos-las porque já estamos habituadas com este padrão da rejeição se tivermos baixa autoestima. Uma pessoa que é rejeitada geralmente fecha-se e quando depois é alvo de atenções sabe sempre que a seguir das atenções vem a rejeição, porque é o padrão que ela conhece, não é? As pessoas também, quando são rejeitadas, muitas vezes fazem aqui uma sabotagem, que é como elas sabem que se lhes derem atenção vão ser rejeitadas, elas quando lhes começam a dar atenção, elas terminam logo ali esse tipo de relacionamento, porque já sabem que a seguir vem a rejeição. Por isso agem por antecipação, porque o padrão que conhecem é a rejeição, não é? A rejeição é que é uma máscara, uma lente, que é assim que nós nos passamos a olhar com os olhos dos outros, devido à baixa autoestima, não é? Por isso aqui o que se pretende é aumentar a autoestima, empoderar-nos, para nós nos começarmos a conhecermos-nos, vermos as nossas qualidades, equilibrarmos qualidades, defeitos e vermos que nós, para determinadas pessoas temos muitas qualidades e para as pessoas que nos rejeitam temos muitos defeitos. Por isso começamos a diferenciar que muitas vezes esta rejeição acaba por ser uma tentativa da outra parte também de nos atrair. Porque
com baixa autoestima, a pessoa está mais insegura, é mais maleável, mais controlável. Com a alta autoestima, a pessoa aceita o desafio, por isso muitas vezes é rejeitada, que é para a pessoa sabe que quando rejeita, a pessoa responde. Não é? Por isso, a rejeição leva a que a pessoa tenha uma personalidade mais tímida, mais introvertida. A sua aceitação no mundo acaba sempre a ser por submissão, não é? Aqui é indiferente do género. A pessoa rejeitada, independente do género, para se integrar, aceita e por isso permite, aceita, submete-se ao outro e geralmente atua por isto, não é? Aceita, permite e humilha-se, não é? Sem ver esta parte da humilhação. Só o consegue fazer por comparação, comparativo com outra pessoa, por exemplo, que na mesma situação não sinta a rejeição como ela está a sentir. Filhos dos mesmos pais podem sentir a rejeição de maneiras diferentes. Tem um bocado a ver com como adquiriram as suas capacidades, não é? Se valorizam mais, têm mais confiança, podem estar no mesmo contexto familiar e sentir de maneiras diferentes. A intervenção aqui passa sempre pela autoestima, pelo empoderamento da pessoa, pôr a pessoa a olhar-se para si e deixar de olhar-se com os olhos dos outros. Aqui faz-se muitas perguntas no sentido de quais são os defeitos e qualidades que tem e quais são os defeitos e qualidades que os outros lhes dizem que têm. E neste comparativo é que vamos tentar aqui fazer a intervenção. Isto são hábitos que se criam, né? Padrões que têm que ser quebrados. Muita culpa. Quem é rejeitado geralmente assume as culpas, mesmo não as tendo. E é na resolução destas culpas, ora aí está, vão ver o vídeo que eu fiz sobre as culpas, para vocês verem como é que as pessoas gerem as culpas e em termos de idade e género. Vejam também o vídeo do empoderamento, que é importante vocês verem como é que é preciso nós ganharmos poder para retirarmos estas lentes que os outros nos dão. E o vídeo dos hábitos. É bom nós sabermos os hábitos que temos para quebrarmos esses hábitos. Né? Se nós temos um padrão que nos é lesivo, que nos perturba, temos que parar e recomeçar. É tal situação de desaprender para voltar a aprender. Isto em adulto é muito mais fácil de fazer, não é? A rejeição é algo que é bastante perturbante. Nos gabinetes de psicologia aparece a rejeição em muitas formas. Pessoas que a nível de trabalho se sentem rejeitadas que afetaram e atingiram a sua capacidade de autoconcretização, né, de serem bons para aquela função. Existem pessoas que a nível relacional, por exemplo, com os irmãos ou com as famílias, com os pais e mães, por exemplo, como experienciaram a rejeição, isto gera sempre conflitos. E depois existe a nível de relacional amoroso ou sexual, não é? Pessoas rejeitadas a nível sexual são pessoas que esta dimensão depois começa a contaminar as outras, né? Uma pessoa que é usada, humilhada sexualmente, depois isto deve-se à baixa autoestima, começa-se a fechar para o mundo e na prática, quando começamos a cortar todas as ligações com o mundo e com as pessoas, estamos mais vulneráveis, não é? Por isso aqui o importante é o pedido de ajuda, seja a amigos, familiares ou ajuda especializada, porque estas pessoas muitas vezes têm as características para se empoderar. O problema é que nunca foram empoderadas, nem estiveram com pessoas que as empoderaram. Ora, aqui varia muito e tem muita influência o género. Geralmente há muito a rejeição do masculino para o feminino, porque o homem aprendeu na sua cultura machista que a rejeição é uma ferramenta para obter algo do género feminino. Quando encontram pessoas que têm autoestima e que a rejeição não funciona, por isso a ferramenta rejeição não funciona, viram para a outra ferramenta que têm, que é do coitadinho. Ou coitadinha, porque isto é mais do homem para a mulher, mas há exceções, não é? Mas quando a rejeição não funciona, vão para o coitadinho, não é? Para ver se
a rejeição não funcionando se o registro coitadinho funciona. Isto é sempre estas tentativas erros que, perante pessoas com boa autoestima, que estejam com uma rede familiar e social fortes, que tenham emprego e sejam independentes. Isto são simplesmente situações que acontecem e que deixam de acontecer rapidamente. Pessoas que não sejam independentes, que tenham baixa autoestima, que tenham já tido traumas, já tenham tido mais experiências anteriores, claro que isto continua a ser uma ferramenta que é utilizada para domínio. Né? Por isso, para a rejeição deixar de existir, é necessário empoderar, dar poder à pessoa. O eu, ser egoísta. E isto é algo que ou se faz com pessoas amigas ou conhecidas com quem se partilha e fala, ou existe nós, os psicólogos, nas nossas intervenções fazemos aqui esta gestão emocional, a organização desta pessoa e empoderar, não é? Irmos ver o que ela tem de bom, compararmos com o que tem de mau, o de mau desaprender e aprender e a pessoa ficar com um registro de segurança e confiança em si própria. É isso que nós perdemos. Por isso, uma pessoa que tenha confiança é menos permeável a ser rejeitada. Não quer dizer que não possa acontecer, mas sabe lidar melhor com a rejeição. Por isso, na vida, durante a nossa vida toda, todos nós seremos rejeitados, seja pela forma de resistirem aos nossos intentos, desprezarem a nossa pessoa ou as nossas vontades, ou recusarem mesmo. Aquilo que nós queremos é saber lidar com. Se nós soubermos lidar com, é mais uma experiência que nós analisamos, aprendemos e não repetimos. É isso que se pretende.